Pessoal, vamos resolver aí mais uma questão do Enem? Acompanhe a leitura. A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura B e ao quadrado de sua altura D. É inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com seu comprimento x, conforme ilustra a figura. A constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. Olha só a minha viga, que bonita. Tandandam. A expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é S igual a... e a formulinha. Pessoal, essa questão tem cara de ser difícil, mas só tem cara, porque ela é muito tranquila de ser resolvido. Mas é importante saber alguns conceitozinhos para poder responder essa questão. Olha só, nós vamos calcular a resistência S, não é verdade? Desta viga aqui. Muito bem. O que o problema aí fala? Ele fala aqui sobre diretamente proporcional e inversamente proporcional. Se você já assistiu às minhas aulas lá no Calcule Mais de divisão proporcional, você vai ter facilidade para resolver essa questão, porque aqui nós queremos encontrar a resistência S dessa viga, certo? Vou colocar aqui S. O que seria diretamente proporcional? Tudo que for diretamente proporcional, eu vou colocar na parte de cima da fração. E tudo que for inversamente proporcional, eu vou colocar na parte de baixo da fração. Tá ok? Então, olha só o problema. Ele fala assim, olha só, observe aqui. É diretamente proporcional à sua largura, B, e ao quadrado de sua altura, D. Diretamente proporcional. Então, se é diretamente proporcional, vai na parte de cima. Diretamente proporcional à sua largura, B. Vou colocar o B aqui em cima. E ao quadrado de sua altura. O que é o quadrado da altura? Que é representado pela letra D. O quadrado da altura significa D elevado ao quadrado. Então, eu vou vir aqui na minha formulinha e colocar D elevado ao quadrado. E qual é a operação que eu vou colocar aqui? Multiplicação. A menos que ele informasse que, por exemplo, se a questão fosse assim, ó. É diretamente proporcional à soma da largura com o quadrado. Falou isso? Não. Só está falando que é diretamente proporcional à largura e ao quadrado da altura. Então, você vai multiplicar. É diretamente proporcional, fica na parte de cima. Da largura, que é B, ao quadrado da altura, que é D ao quadrado. Muito bem. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga. Diretamente proporcional ao quadrado da distância, que coincide com o comprimento x. Então, se ele é inversamente proporcional ao quadrado do comprimento, que é x, inversamente proporcional, fica na parte de baixo. Ao quadrado do comprimento, o comprimento é x. Então, vai ficar o quê? X elevado ao quadrado. Certo? É só uma questão de leitura. Que nem eu falei, se você já estudou divisão proporcional, é tranquilo de fazer isso aqui. E muito bem, a constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. Vamos olhar nas alternativas. Aqui, no problema, fala se K é diretamente ou inversamente proporcional? Não. Mas olha as alternativas. Em todas as alternativas, o K está no numerador. Ele é diretamente proporcional. Então, você não tem escolha. O seu K, ele é diretamente proporcional. Mas se ele não tivesse dado alternativa, digamos assim, e fosse uma questão dissertativa, como é que você saberia? Pela uma questão de lógica. K é uma constante de proporcionalidade que é chamada de resistência da viga. Ok? E o que nós estamos calculando aqui? A resistência da viga. Ó. A expressão que traduz a resistência S dessa viga. Se eu estou calculando a resistência e K é uma constante de resistência da viga,
quanto maior a constante de resistência, maior vai ser a resistência da viga. Então, são diretamente proporcionais. Então, afinal de contas, como é que ficou a minha formulinha? Ficou BD ao quadrado vezes K. Mas a ordem aqui em cima não importa. Eu posso, por exemplo, pegar esse K e colocar aqui na frente. Fica KBD ao quadrado sobre x ao quadrado. Ok? Então, vendo aqui nas alternativas, você vai ver aqui, ó, KBD ao quadrado sobre x ao quadrado, KBD ao quadrado sobre x ao quadrado. Então, a alternativa correta é a letra A. Lembre-se, diretamente proporcional, parte de cima, o numerador da fração. Inversamente proporcional, a parte de baixo, denominador. Toda vez que falar o quadrado de alguma coisa, é só lembrar do teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Ou seja, você vai pegar o que for e elevar ao quadrado. Nesse caso, nós temos o D ao quadrado, que deixa eu ver aqui, que é a altura, o quadrado da altura, e o x, que é o comprimento, o quadrado do comprimento, ok? Então, essa questão era basicamente saber os conceitos de diretamente e inversamente proporcional, também conhecido seria como grandezas proporcionais, e montar aí a formulinha, ok? Um grande abraço, até a próxima videoaula, e não deixe de se inscrever no canal, assim você ficará sabendo das novidades. Um grande abraço, fui!